Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre o haplogrupo paterno R1b em população judaica. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o haplogrupo paterno R1b, especificamente em população judaica. Este vídeo é feito com base em pesquisas, artigos e projetos desenvolvidos por institutos reconhecidos internacionalmente. E como é de costume, deixarei na descrição desse vídeo as fontes relacionadas ao trabalho que está sendo realizado ao elaborar esse vídeo. Esse tema muito me interessa, pois além de ser descendente de judeus, o meu haplogrupo paterno é R1b, e meu ramo do R1b está dentro da população de R1b oriental e que tem uma frequência importante tanto em população judaica sefardita quanto Ashkenazi e quanto Mizrahi. Até o final desse vídeo irei discorrer sobre a minha clade, meu haplogrupo e a relação com a população judaica. Iniciaremos esse tema de hoje analisando o projeto R1b judeu da empresa FTDNA, maior empresa do ramo de genética com relação a haplogrupos, a estudo de haplogrupos tanto paterno quanto materno. Vamos observar aqui o que eles descrevem com relação ao estudo do haplogrupo R1b em população judaica. Logo no início, uma visão geral do site com relação a esse projeto, eles dizem que o objetivo do projeto é servir como um portal para qualquer homem judeu cujo haplogrupo previsto ou confirmado seja o RM343 ou qualquer ramificação jusante, por exemplo, a M269, ou seja, qualquer ramificação que esteja abaixo de RM343. Os membros serão agrupados com suas correspondências próximas para identificar grupos ou subclados judaicos. Esses subclados serão atualizados à medida que novos SNPs terminais forem encontrados, confirmados e classificados de acordo com os novos ramos da árvore filogenética de YDNA. Para aqueles que não sabem o que é a árvore filogenética, simplificando, é uma estrutura como uma árvore genealógica, mas de fundo genético, com o objetivo de mostrar as linhagens descendentes dos principais haplogrupos, ou seja, daquele haplogrupo que você está analisando. Ele sempre vai ter uma clade, uma subclade e assim por diante. Ou seja, existem ramificações no processo evolutivo no tempo deste haplogrupo, que são os seus ramos. E esses ramos levam para populações específicas. Então, por isso, quando você olha um haplogrupo, de forma geral, você vê ele de forma geral, ou seja, você vê ele de uma forma global, sem separação. Agora, quando você aprofunda o estudo dele, quando você faz uma análise específica do seu ramo, aí você vai descobrir a sua clade, a sua subclade, ou seja, as suas ramificações para onde ele te leva e em quais populações ou em qual população ele se insere. Caso tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre haplogrupos de forma geral, sugiro assistir os meus outros vídeos sobre haplogrupos. Ao entrarmos no gráfico clássico do projeto R1b judeu,
podemos observar que a maioria das correspondências de DNA judaico R1b estão dentro de RM269, sendo que esse ramo se subdivide em clades e subclades específicas e que levam então a posições geográficas e a populações específicas dentro da população judaica. Lembre que nós estamos hoje falando de haplogrupo R1b em população judaica, com base nas pesquisas realizadas pela FTDNA, ou seja, Family Tree DNA, e outros institutos de pesquisa. Passemos agora a observar o artigo Uma Nova Narrativa para o R1b Judeu. Homens judeus no haplogrupo YDNA europeu, mais comum, e o projeto da FTDNA para DNA judaico. Com base nesse artigo, vamos ao objetivo dele, que é analisar então a frequência de haplogrupo R1b em população judaica, e ele faz as suas observações, ou seja, ela, a autora, faz as suas observações com relação à presença de populações judaicas nos diferentes ramos do R1b, RM269 e nas suas variantes. Ela inicia o artigo descrevendo: há 20 anos atrás, uma estimativa de haplogrupos RM343 ou RM269 foi considerada um marcador de ascendência paterna não judaica. Com novas ferramentas científicas, agora sabemos que, em vez disso, pode indicar a ascendência de qualquer número de linhagens judaicas conhecidas, pequenas e grandes, com prováveis origens antigas no Oriente Médio, Ásia Ocidental, África ou Mediterrâneo. Ou seja, como vocês podem observar, há mais de 20 anos existia uma visão da ciência com relação ao haplogrupo R1b nos ramos RM343 e RM269, de qual ele era um marcador de não presença em população judaica. E que nos últimos anos, e eu digo para vocês, em especial a partir do ano de 2013, as pesquisas vêm mudando e vem demonstrando sim uma presença de haplogrupos e de alguns marcadores do haplogrupo R1b em população judaica. Essas origens geográficas são todas consistentes com a história e com a migração judaica antiga. Não indicações de introdução em larga escala do recente YDNA no norte ou leste europeu, na população judaica moderna. Essa observação que ela continua ali logo no início do seu artigo. Na sequência desse artigo, a autora descreve sobre os clusters judeus conhecidos dentro das principais subclades R1b. Abre aspas. O haplogrupo que costumava ser conhecido como R1b é agora mais comumente conhecido como RM343, nomeado para a mutação que se originou há cerca de 20 mil anos na Ásia Ocidental. A idade do bronze, 5 mil anos a 3 mil anos antes da era presente, os descendentes masculinos dessa linhagem migraram para o oeste, a partir da estepe pôntica, e substituíram amplamente os outros haplogrupos que dominaram a Europa Ocidental milhares de anos antes. Fecha aspas. Dentro do haplogrupo RM269, na Europa Ocidental, são predominantes as ramificações U106 e P312. Esses dois correspondem aproximadamente ao norte da Europa e ao sul da Europa, respectivamente. O U106 é mais comum nas populações não judaicas atuais das Ilhas Britânicas, Alemanha e sul da Escandinávia. O P312 é mais comum nas populações não judaicas atuais da Espanha, Portugal, França, Itália, Suíça e sul da Alemanha. Porém, existem linhagens judaicas dentro desses dois ramos. Com relação ao P312, o artigo descreve que é próxima às áreas do Mediterrâneo, com relação ao U106, mais próxima às áreas relacionadas ao norte da Europa. Agora vamos para os ramos dentro de RM343, onde o artigo cita
presença significativa nesses ramos com relação à população judaica. Essas ramificações, elas ocorrem entre os tempos antigos, de 5 a 10 mil anos antes da era presente. Abre aspas, os subclados basais com presença judaica substancial são o PF 7562, cerca de 5.500 anos antes do presente, o Z2103, cerca de 6.000 anos antes do presente, e o V88, cerca de 10.000 anos antes do presente. Fecha aspas. Podemos observar, ao analisar a filogenia desses 3 ramos do RM343, com maior presença em população judaica, que estes ramos do haplogrupo R1b judeu estão em áreas que estão próximas ao Oriente Médio e têm de seus subclados surgimento na região do Oriente Médio, com fundadores no Oriente Médio. Então, pegamos ali o RV88, que está com a sua origem no Levante e Norte da África. Pegamos também para analisar o PF 7562, que tem sua presença na Armênia, Turquia e Balcãs. E o Z2103, que tem sua presença no Oriente Médio, Cáucaso e Balcãs. Esses 3 ramos do RM343, repito, com maior frequência em população judaica, nos estudos sobre R1b judeu, eles têm a sua presença maior na região que segue para o Mediterrâneo Oriental e tem frequências encontradas no Oriente Médio, tendo assim uma maior relação com uma origem provável de fundadores judeus na região. Aqui eu apresento para vocês o projeto judaico de nome Avoteinu, que tem como objetivo analisar os principais haplogrupos em populações judaicas e que descreve as principais frequências do haplogrupo R1b dentro de população judaica, e aqui especifica essas linhagens que eu apresentei para vocês nesse vídeo. E dentro dessas linhagens R1b judaico, ou seja, R1b que estão dentro de população judaica, dentro desta perspectiva, a maior frequência está dentro do R1b Z2103, que é a clade a qual eu descendo. Esta clade, ela não é exclusiva de população judaica, porém, ela tem uma presença bem identificada dentro das 3 populações judaicas, em judeus Sefardi, Ashkenazi e Mizrahi. Mas reforçando o que eu já falei em outros vídeos, um teste de ancestralidade apenas não vai te dar certeza de sua origem. Para que você possa ter certeza, você precisa ter vários elementos que colaborem com a ancestralidade. É claro, testes de ancestralidade, seja ele na questão autossômica ou do haplogrupo, ele vai sempre nos auxiliar a termos uma visão e pelo menos ter um norte para onde seguir e o que analisar, o que deve ser estudado. Porém, testes de ancestralidade, portanto, fique claro que ele não serve para confirmar e nem para deixar de confirmar uma origem, mas sim ele serve como um norteador, um elemento a mais na pesquisa genealógica, que vai nos direcionar para o nosso objetivo, que é a descoberta e o autoconhecimento. Dedico esse vídeo a meu avô paterno, que me orientou a toda a vida sempre priorizar o estudo, sempre focar no estudo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não esqueça que as fontes estão na descrição desse vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.